Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de aporte, segundo aporte do mês de setembro, e hoje o valor que eu tenho aí separado para esse aporte é mais ou menos 1.080, vai dar 1.087 uns quebradinhos ali. Então, mesmo com valor menor do que eu aporto, né? Eu falei para vocês que essa frequência de aportes que eu tinha era algo atípico, não é algo normal aqui no canal. A minha média é de 3 a 4 mil reais mais ou menos aportado aí por mês, mas como eu havia ganho mais esses últimos meses, eu vim aportando mais, mas agora a gente já voltou para a média de ganhos. Se houver aí algum ganho extraordinário, provavelmente eu aporto novamente mais, tá bom? Mas aí eu vou informando vocês aqui no canal. Então, hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a minha carteira de investimento, como que tá já com esse aporte que eu já incorporei lá no Investidor 10. Então, vamos lá conferir esse vídeo que tá bem legal. Só não esquece de verificar se você já está inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana e deixa seu like também e vamos lá. Então, já aqui no site do Investidor 10 aberto, vamos dar uma atualizada na carteira para que vocês possam ver como que está o patrimônio hoje investido. Está no valor de R$ 173.746,96 e o patrimônio está aqui na casa dos 171 mil, quase 172 mil. Então, a gente tem uma queda aqui na carteira muito pequena ali de cerca de 1%. Eu acho que essa é a menor variação negativa que a carteira já teve. Então, eu estou bem ali pareado realmente com o valor que eu tenho investido, né? Então é um bom número. A gente está com a rentabilidade ali de 34,61 e já temos aí recebido de proventos desde que eu comecei a investir nessa carteira 15.378 mil reais já de proventos. Realmente é uma carteira que está gerando bastante dividendo. Ela é focada justamente para receber dividendos. Então, ela está cumprindo o papel aí que eu tenho para ela. Hoje a gente tem aqui a carteira meio a meio, praticamente, entre fundos imobiliários e ações. Então, a gente tem 42,95% da carteira em ações e 42,87% em fundos imobiliários. A pequena porcentagem em ETF de 6,18, 5,61 em tesouro direto, que é renda fixa, e criptomoeda 2,35%. Então, hoje a gente vai olhar os ativos da carteira, a gente já vai falar sobre os aportes também. Eu aportei aqui em duas empresas, já vou adiantar para vocês que eu aportei em uma ação aqui para a carteira e também em um fundo imobiliário, tá? E a gente vai dar uma visão geral aqui sobre a questão dessa semana, né? Entre o dia 9 e dia 12 aqui de setembro, sobre a bolsa. A gente vai falar um pouquinho sobre o recorde histórico da Bolsa de Valores, as expectativas de decisões importantes do Banco Central também, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e a gente vai analisar então esses principais destaques. Eu vou mostrando para a carteira e vou comentando para vocês sobre essas notícias. E começando aqui, então, pela carteira de ações, a gente tem ali 73.776 investido em 7 ações, Banco do Brasil com 1.232 ações, BB Seguridade com 564, Vale com 154, Klabin com 1.559, Itaúsa com 446, Sanepar com 528 e a Taesa com 333, sendo a menor posição aqui da carteira. Então, vocês conseguem ver aqui o preço médio, né? E o preço atual das ações. A gente tem uma variação negativa aqui para Banco do Brasil, que vem se recuperando, né, nas últimas semanas. Para nós investidores aí, eu acho que é uma grande surpresa para a maioria que esperava que Banco do Brasil chegasse lá na casa dos 17, 18, e realmente isso aconteceu por muito pouco tempo, ali na casa dos 18 e pouco, e vem se recuperando o Banco do Brasil. Apesar de todas as previsões negativas do mercado, ainda assim a ação vem surpreendendo aí e não está caindo tanto quanto esperado. Vamos acompanhar aí as próximas semanas para ver o desenrolar dessa história. Mas ali já está chegando bem próximo do meu preço médio, que é R$ 22,93, e o preço atual hoje em R$ 22,31. E também a gente tem aqui a BB Seguridade com a maior variação negativa de 6,20, e a maior posição positiva aqui na variação é Sanepar, como vocês já sabem, com 53,25, seguida de Itaúsa de 12
e 56. Isso é a variação, tá, pessoal? Ao lado ali vocês têm a valorização desse ativo desde que eu comecei a investir. Se a gente for olhar para o Ibovespa aí que chegou a bater recorde histórico, né, fechando na sexta-feira na casa dos 142 mil pontos, apesar da realização no final, tá, gente? O saldo da semana foi muito positivo para o Ibovespa, com uma alta aí de 1%, mas a grande questão aqui que fica para o mercado é que será que esse fôlego do Ibovespa vai continuar? Alguns analistas aí, eu pesquisando sobre a casa de análise, acreditam que o índice pode superar os 150 mil pontos ainda esse ano se o mercado continuar otimista, mas a gente tem aí vários fatores, né, em relação à questão do Ibovespa. Vamos ver como vai ser afetado também a respeito do julgamento do Bolsonaro, da Lei Magnitsky. Então a gente vai acompanhar isso para ver como o mercado vai reagir. E sem esquecer, óbvio, que o mercado também está de olho, prestando atenção, né, na próxima reunião do Copom aí, o Comitê da Política Monetária do Banco Central, né, gente, que vocês já conhecem aí, a expectativa geral do mercado é que a taxa Selic seja mantida no patamar de 15% ao ano, pelo menos até o final do ano, tá? A inflação ainda, ela é um ponto de atenção, então o Banco Central deve manter essa postura aí mais firme, segundo a maioria das casas de análise. Vamos acompanhar também para ver o desenrolar dessa situação toda. E já aqui na carteira dos fundos imobiliários, a gente tem 10 ativos e investido o valor de R$ 73.645. A gente tem aqui vários tipos de fundos, né? Fundos híbridos, fundos de papéis, fundos logísticos e de shoppings também. E de lajes corporativas, tá? Então, a gente tem uma mesclagem aqui de fundos, tá? E aqui a gente tem aí as principais variações negativas, dando destaque aqui para o HGBS com 12,96 de variação negativa, seguido aqui do VISC 11 de 9,58%. E a gente tem aqui alguns fundos que eu tenho HGLG com 70 cotas, KNRI com 75, a LZR com 1.000 cotas, tá? Lembrando que eu gostaria de chegar no número aí de 100 cotas, acho que muitos investidores têm disso, né? Nos fundos de tijolos e 1.000 cotas aí nos fundos mais baratos, né? Nos de tijolos que eu falo acima de R$ 100 e nos mais baratos ali nos base 10, aí 1.000 cotas eu já consegui alcançar essa meta aqui no ALZR11. Isso foi, acho que se eu não me engano, no último aporte que eu consegui chegar ali nas 1.000 cotas. Agora falta um pouco, por exemplo, para o XP-LG ali que eu tenho 97 cotas, então para bater só falta 3. E aí, aos poucos, a gente vai alcançando essa meta, tá? Depois a gente tem aqui, como eu já falei, o HGBS com 501 cotas, o XP-LG já falei, XP-ML 70 cotas, VISC 11,63, VGIR 365, KNSC 280 e, por último, o MXRF 11, sendo a menor posição aqui, com 202 cotas. E vocês conseguem ver aqui, pessoal, quanto tá o P sobre VP do MXRF11, então os fundos imobiliários eles já começaram a se recuperar, né? Eles já estão aqui praticamente a maioria aí muito perto do seu preço patrimonial. Então, o MXRF hoje já está na casa do 1,4, seguido aqui de VGIR já no 0,98 e também uma LZR. Então, os fundos imobiliários estão se recuperando, e isso porque o mercado já começou a precificar um ciclo de corte na taxa de juros a partir do ano de 2026, quando os juros caem. A tendência é que os investidores lá da renda fixa, né, eles migrem para ativos de maior risco, né, e de maior retorno, como os fundos imobiliários e ações. Então, isso vai impulsionando o preço dos fundos imobiliários até eles chegarem a um patamar. Não sei se muitos dos investidores que assistem aqui o canal já acompanharam os fundos imobiliários num ciclo de alta, e a gente tem aqui vários fundos que eu me lembro. O MXRF11 chegou na casa do PVP ali de 1,10, o LZR também era comercializado a 1,11. Então, quem já investia nessa época sabe do potencial de valorização que eles têm e da recuperação também, assim que o ciclo voltar, né, a um ciclo de alta e uma taxa de juros menor. Então, comprar fundos imobiliários, por exemplo, nesse tempo aqui, ainda que eles estão
com os valores um pouco pressionados, vai permitir você travar o seu dividend yield on cost e vai fazer com que ele fique mais elevado. Então, quando as cotas se valorizarem com a queda dos juros, o seu rendimento em relação ao valor que você investiu vai ser muito maior. Então, por isso, além dos dividendos mensais, a gente tem aqui um grande potencial também de capital, com uma valorização das cotas, mas isso para um médio a longo prazo aí. E agora a gente falando aqui já sobre o dólar, né? Os dois ativos que eu tenho aqui dolarizados são o Bitcoin, que a gente tem ali R$ 4.000, um pouquinho mais disso investido, e também o ETF VOO, que expõe a gente ali ao S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que tem ali cerca de R$ 10.600. Se a gente for pensar em dólar, a gente sabe que o dólar aí, né, frente ao real, ele vem caindo, então o dólar aí na última semana foi cotado na casa dos R$ 5,35 e é o menor valor em mais de um ano, então está em queda. Isso reflete um maior otimismo do cenário interno e também a expectativa de mudanças na política de juros americana. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, né, na questão do dólar, o grande motor desse otimismo é a expectativa que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, finalmente comece a cortar os juros, né? Como já foi dito aí. Então, os dados de inflação divulgados nessa semana vieram com uma linha do esperado pelo mercado, então, o que abre o caminho para o Fed começar a reduzir essa taxa de juros que hoje está no maior nível aí em cerca de décadas, tá? E a aposta é que o primeiro corte venha nessa reunião do mês de setembro. Agora a gente vai acompanhar isso e esse movimento aí pode destravar muito dinheiro aí, né, que está alocado aqui e que está parado nos investimentos mais seguros dos Estados Unidos, buscando os melhores retornos no mercado de ações. Então, agora esse dinheiro vai começar a se espalhar aí por outros países, né? Então, é um cenário que pode beneficiar não só a Bolsa Americana, mas também mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Bom, então vamos para a parte aqui que realmente importa, que vocês gostam muito, que é a parte dos aportes, tá? Então, eu dividi em duas partes esse aporte, como eu já falei para vocês. A primeira, colocando aqui na tela para vocês, é o KNRI 11, que eu estava ali com 73 cotas, então eu comprei duas cotas dele, tá? Eu quero chegar na marca dos 100, né, das 100 cotas ali. É um fundo muito bom, eu gosto bastante, então eu comprei ele, adquiri ele essa semana aqui para a carteira do canal. E depois a gente vai falar agora também sobre a BB Seguridade, que foi o segundo aporte, né, que eu fiz. E eu comprei ali algumas ações de BB Seguridade. Eu quero aumentar a posição também, chegando a 1.000 ações, para ter um dividendo aí mais robusto para a carteira, tá? E por que que eu investi em BB Seguridade, gente? A gente olha para a BB Seguridade que está num patamar bastante atrativo, aí variando entre 11 a 13% ao ano, segundo diferentes fontes que eu pesquisei na questão do dividend yield. E se a gente for levar aqui em consideração a questão do dividend yield on cost, que considera o preço que a gente paga por uma ação, pode ser ainda maior se você conseguir comprar em um bom momento essa ação, que é o que eu estou fazendo no momento. Então, com essas projeções de dividendos futuros, né, chegando aí na casa dos 23%, o potencial de retorno dessa ação aqui se torna muito interessante. Então, por isso estou colocando BB Seguridade na carteira. Eu vi aí algumas casas de análises, analistas projetando um crescimento de lucro aí na casa dos 10% para esse ano aqui de 2025, podendo alcançar cerca de 8,9 bilhões, né? Então tem um potencial de valorização aí, um upside, né, de mais de 25% no preço da ação, segundo o consenso do mercado. Então a BB Seguridade ela é uma empresa muito lucrativa, resiliente, forte, e então eu coloquei ela na carteira hoje para fortalecer aí a questão dos dividendos. E esses foram os aportes aqui da segunda semana do mês de setembro. Se vocês gostaram desse vídeo e ficaram até o final, muito obrigado por assistir. Não deixe de deixar o seu like, curtir, compartilhar, e a gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!